Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 4 de março de 2021, pregão de quinta-feira, tá? E no pregão de hoje, o mini índice que havia subido bastante, chegou na região dos 114.800 pontos, ele voltou a cair, né? E no momento em que ele começou a cair, já começou a fazer correção, neste candle aqui, eu havia postado um estudo falando sobre a importância do preço parar na média de 20 períodos do gráfico de 60 minutos, de 1 hora. Então eu falei, olha, ele subiu bastante, mas ele caindo, ele precisa parar na média de 20 períodos. E ele parou, tá? Então ele respeitou a média, né? Só que quando ele foi retomar o movimento de alta, ele perdeu força, tá? Formou 3 candles levemente altistas, tá? Quando a tendência ela está forte, né? Quando o preço ele bate na média de 20 períodos, né? Entra o volume e forma um candle de força, tá? Um candle assim maior, pode não ser um desse, mas um candle, enfim, com um corpo maior, tá? Porque acaba entrando volume, mas não foi o caso, tá? E acabou perdendo força, né? Então assim, são dois fatores. O primeiro, respeitou a média, né? Você pode ver que parou exatamente acima da média de 20 períodos. Agora o segundo é que perdeu força, tá? Então vamos ver no gráfico aqui de diário, ele rompeu acima da média de 8 períodos. E aí é o seguinte, quando rompe acima da média, né, o alvo passa a ser a média de 20 períodos. Tá? Rompeu a média mais curta, vai na média de 20 períodos. Esse é o alvo. Então ele tem espaço para subir aí até na região de 116.558 pontos. Sendo que aqui nós temos a média de 20 e nós temos a média de 200 aqui, 116.630 no gráfico de 1 hora, tá? Então vamos ver. Não tem como você falar, porque é o seguinte, olha só, quando o preço ele estava em patamares onde o nível de OBV era alto, né? O OBV ele vinha rompendo o topo histórico, tá? Ele vinha rompendo o topo histórico. Aí sim você tinha, né, entrada de volume. Você pode ver aqui, ó, que a média móvel no indicador aqui de volume, ela vinha numa crescente, né? Então era fácil, né? Tava em tendência de alta, com volumes. Então era fácil você fazer projeção e falar, olha, fazer a estimativa, né? Fazer uma projeção do movimento posterior do preço, tá? Aí, a partir do momento que ele cai, né, ele se mantém abaixo da média de 20 períodos, tá? E com forte oscilação, né, pode ocorrer desde a continuidade do movimento de correção até a média de 20, como a retomada do movimento de queda, tá? Mas o índice ele permanece baixista. Vamos verificar aqui o patamar que ele se encontra do OBV. Olha só, eu pego a linha, eu coloco exatamente em cima do ponto onde se encontra. Então, coloco aqui em cima, tá? E eu olho o histórico lá passado. O nível do OBV estava aqui, ó, na região de 113 mil. Tá? Você pega a reta, onde o OBV encosta na média, na linha que a gente traçou, que mostra o nível atual, 421. E esse nível 421, quando o OBV estava nele, o OBV estava na região de 113 mil pontos. Né? Então vamos ver. Na verdade a região onde que ele está, né? Nenhuma novidade. Não há discrepância do histórico apresentado da relação preço e volume com o que está hoje, né? A gente analisa isso para ver se tem alguma informação, tá? Às vezes o nível que está é muito baixo ou mais alto, né? Às vezes o OBV ele retornou a níveis mais altos,
quando o preço estava em regiões de 120 mil pontos e tal. Não é o caso, tá? A gente verificou que os níveis de OBV historicamente foram os mesmos que se encontram. Então até aí, tudo bem, nenhuma novidade. No gráfico de 5 minutos, no pregão de hoje, a gente teve aí, ó, o pregão iniciou. Aliás, vamos tirar esse daqui. Vamos estender este gráfico aqui. Melhor. Beleza. No pregão de hoje ele subiu. E aí, no momento em que ele faz movimentos de alta, ele faz repique na média de 8. Né? Ele sobe para repique na média de 8 e volta a subir. Tá? Quando ele começa essa lateralização, você pega a máxima, tá? Paga a máxima e entra comprado na máxima com stop na mínima. E aqui, neste ponto, ensejou aí um trade de 800 pontos. Tá? Mas são trades mais arriscados, porque você não sabe, qualquer hora a média ela pode virar e cair. Tá? Então, são trades mais arriscados. Mas quando ele vem na média de 20, ele não respeita a média, cai, volta. Então você pode ver que há muita volatilidade. Então para você pegar uma tendência no gráfico de 5 minutos, é muito difícil. Tá? Quando o mercado ele está assim, fazendo movimento de correção, né, ele está em grande volatilidade, né, são trades mais curtos que são os mais os melhores, né? Os possíveis, na verdade. Não é nem os melhores, é os possíveis, tá? Mesmo assim, estopa, tá? Porque na verdade é o seguinte, quem entrou na entrada, quem entrou aqui, ó, beleza. Entrou, cadê? Aqui, ó. Entrou comprado aqui. Vamos lá. Ah, fez repique aqui, entrou comprado. Beleza, subiu, chegou aqui em cima, ele parou. Qual informação haveria para que algum trader pudesse saber antecipadamente que o preço ia parar aqui onde que ele parou, na região de 114.570 pontos? Qual? Não tinha, tá? Não tinha. Olhando o gráfico aqui parado aqui, é fácil. Analisar gráfico parado não é difícil não. Agora, no momento em que está ocorrendo, sabe, as negociações, é difícil, tá? É bastante difícil. Então, como eu sempre digo, né, os fatores emocionais eles acabam pegando muito, pesando muito, e você tem que ter um trade system, um método objetivo, tá, que você deve aplicá-lo em qualquer situação. Então, vamos supor que, ó, que você entrou depois desse repique. A pergunta importantíssima é: onde estará o seu stop? Onde? Tá? Seria aqui embaixo? Por que estaria aqui embaixo? Seria abaixo deste candle aqui? Este candle seria a referência para você? Por quê? E aí, tá, o seu stop é aqui embaixo. Tá? E aí, quantos pontos você arriscou aqui? Qual é a sua projeção? Você entrou aqui porque a sua leitura era de que o preço ia subir pelo menos 2 vezes, ou pelo menos 100%, né? Você pegar a diferença aqui, ó, e projetar para cima, era certo que o gráfico, o comportamento do preço, ele ia lá? O quanto você arriscou para atingir o quanto que você conseguiu atingir? Por isso que fazer o diário de trade, para quem é day trader, é obrigatório. É obrigatório, entendeu? Às vezes tem gente que vem perguntar, vem tirar dúvidas, me manda um e-mail e tal. A primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: e o seu diário de trade? A pessoa não tem diário de trade, está fazendo day trade. Ela é maluquice. Porque é o seguinte, olha só, vamos supor que você ganhou dinheiro hoje. Vamos supor que você entrou aqui. Quer ver? Vamos ver aqui quanto que deu, né? Aqui na ponta, até aqui. 960 pontos. 960 pontos. Bacana. Agora vamos ver uma outra coisa aqui, ó. Vamos tirar aqui este. E vamos ver abaixo deste candle aqui. 760 pontos. Tá?
Então vamos supor que você entrou comprado aqui. Esse aqui foi a sua 113.446 pontos. Você entrou comprado, você saiu lá no topo, 114.410, e o seu stop no momento da operação estava em 112.643. Você arriscou 760 pontos para ganhar 960 pontos. Tá? Operando 10 mini contratos do mini índice, 10 mini, você arriscou R$760 para ganhar R$960, tá? Mais ou menos. E aí é o seguinte, essa relação é uma relação boa, tá? Você saiu aqui, foi sorte ou não foi? O que te fez sair aqui em cima? Tá? Qual foi o parâmetro seu de ter saído aqui? Por que você não conduziu o seu stop barra ao invés de ter saído aqui? É claro que se você tivesse conduzido barra, você teria ganhado menos, ou talvez ter saído do 0 a 0 mesmo. Não teria ganho nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o day trade é algo tão difícil que até quando você acerta, você tem que ter a capacidade de analisar se o seu acerto não foi por sorte ou foi por técnica, tá? Porque é o seguinte, você ganhou dinheiro hoje, 900 e tantos reais só hoje, maravilha. Você pegou aqui, ó, um repique na média de 8 e conseguiu levar e conseguiu sair com 900 pontos, maravilha. Mas isso foi dentro de um trade system, ou seja, de um sistema, um método. Né? Vamos lá no método, vamos dissecar o método aqui então. Qual que é o seu método de entrada? É um repique na média de 8 períodos. O preço, como assim um repique? O preço ele cai, bate na média e volta a subir, né? Ou ele anda de lado e aí quando o preço encosta na média e sobe, você compra. E você compra na região, no caso da lateralização, né, acima da máxima. Esse candle aqui fez uma máxima, depois ele teve uma leve queda e aí ele atingiu a média de 8 e voltou a subir. Então tá, você entra na máxima da lateralização. E o seu stop? O seu stop vai ser abaixo da mínima da lateralização ou vai ser abaixo do candle de força anterior a essa lateralização. Porque aqui, ó, abaixo desse candle, o stop ele é mais seguro do que abaixo da região de lateralização. Porque a qualquer momento o preço poderia cair até a média. Sem perder a tendência, tá? Ele poderia simplesmente cair até a média de 8 e voltar a subir. Simples assim, tá? Então, colocar o seu stop aqui abaixo da região de lateralização é mais arriscado, é um stop mais curto. Você pode tomar o que chamam de violinada, que é o preço cai, aciona o seu stop para voltar a subir, tá? Isso é a violinada. Então aqui embaixo seria adequado, só que, assim, adequado assim, é menos arriscado o stop ser acionado, tá? A longo prazo, essa análise que eu estou fazendo aqui, eu estou analisando no contexto histórico, tá? A longo prazo é melhor porque aqui embaixo já vai estar abaixo da média de 8 períodos e tudo mais. Então, historicamente, aciona menos, tá? Só que é o seguinte, você arriscou aqui 760 pontos, no caso operando 10 mini contratos, tá? Então, se você opera 10 mini contratos, acaba que cada ponto equivale a R$1, tá? Por isso que arriscando 760 pontos são R$760, tá? E ganhando 960 pontos são R$960. Você quase que arriscou o mesmo tanto que você adquiriu, que você ganhou, tá? Então, assim, o Al Brooks, né, pai do Price Action, ele ensina que o seu alvo ele tem que ser sempre 2 vezes o seu risco, tá? E nisso ele fala no contexto do day trading, né? Ele é day trader, tá? E ele fala isso e ele analisando uma cadeia, um histórico muito longo, e ele também com muitos anos como day trader. Então ele fez essa estimativa, essa análise, e ele constatou que acertando 40% dos trades com essa relação de 2 vezes, como assim uma relação de 2 vezes? Aqui, ó, estamos arriscando 760 pontos. O mínimo seria 2 vezes 760 pontos.
Seriam pelo menos 1.550 e poucos pontos. Tá? Esse deveria ser o seu alvo. Né? Deve ser o seu alvo. Portanto, quando você sempre tem o alvo 2 vezes o risco, você só vai entrar em operações com o potencial de gerar este alvo, tá? Então, olha só. Aqui, o camarada entrou no que a gente chama de super tendência. É um repique na média de 8 períodos. O preço está subindo tão forte que ele faz correção na média mais curta e volta a subir, tá? Só que operações como essa não tem o potencial, isso segundo a literatura, não tem o potencial de gerar alvos, né, de gerar lucros com 2 vezes o risco, tá? Então é o seguinte, voltando, se você opera com a relação 2 vezes o risco, ou seja, o seu alvo sempre vai ser 2 vezes aquilo que você está arriscando. Você segue o mesmo método do All Brooks. Você, então, não vai operar essas ocasiões, tá? A não ser que você divida o seu lote pela metade, um lote muito pequeno, tá? Alguma coisa assim. Mas, em regra, você não vai operar. Você vai operar só setups da média de 20 períodos. Porque quando o preço ele vem na média, ele corrige e ele volta a subir, aí sim o potencial de alta dele é maior do que quando ele corrige na média curta, tá? Porque na média curta ele está corrigindo na média curta que mais uma hora ele vai parar de corrigir, vai voltar até a média. Você pode ver que na oscilação é tão grande que nem respeitou a média e voltou para ele voltar a subir. Aí você imagina quem foi estopado aqui, ó. Imagina quem foi estopado aqui, viu o preço cair. Viu o preço cair, ó. 700 pontos, para depois subir acima da média de 20 períodos, mais 1.160 pontos, 1.178 pontos. Então assim, analisa com calma, tá? O gráfico, sabe? Analisa as situações, pensa nas hipóteses e veja como que é loucura. Como que, olha só, ele cai mais de 700 pontos para voltar a subir mais de 1.000 pontos. Então, para você conseguir pegar uma com segurança, arriscando pouco, uma oscilação que te gere um lucro, você tem que operar um trade system, um método, tá? Setups que vão te gerar isso. Então, olha só, eu pego o gráfico parado aqui agora para fazer o nosso vídeo de estudos. Maravilha, beleza. Né? Não é difícil não, é facinho. Eu pego aqui e mostro para vocês. Ó, gente, ó, fez repique na média de 8, subiu 900 pontos aqui. E aí eu passo. Né? Tem várias pessoas aí no mercado aí que fazem vídeo de fechamento, tá? Analiso e tal. Beleza. Né? Aí, de acordo com setups que operam, que ensinam, né? Fazem as análises. Só que é muito fácil eu pegar aqui, tá? E eu ficar mostrando para vocês, ó, teve esse ponto, aí teve aqui, ó, olha só, caiu, fez repique, rompeu essa região aqui de suporte, tá? Fez repique aqui, caiu, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar, ó, mais 870 pontos. Tá, é muito fácil. Só que é o seguinte, para poder você entrar nessa operação aqui que eu acabei de mostrar, quanto que você arriscou? Qual foi o candle referência? Tá? Qual foi a quantidade do seu stop? Por que você saiu aqui embaixo? Seria possível realmente sair aqui? Né? Ou análise de gráfico parado, tá? Por isso que day trading é muito difícil. É muito difícil. Tem muita gente que pega fácil. Que coisa fácil? Não é fácil. É difícil. É tão difícil que nos dias em que você acerta, você tem que analisar o porquê que você acertou. Porque se você acertou, você arriscou 760 pontos, amanhã você vai achar dar de cara com uma situação em que você vai arriscar os mesmos 760 pontos e você não vai ganhar os 960 pontos. Você vai perder, você vai tomar stop. E aí, os 900 e tantos reais que você ganhou aqui, você vai devolver amanhã, tá? E aí, esse é um outro fator do day trading. Para você sobreviver, para você ganhar dinheiro, você tem que ter consistência, tá? É igual aqueles concursos que o pessoal tem uns concursos aí, né? Hoje tem menos concursos, né? Porque o governo tá sem dinheiro e tal, mas tem muito concurso, principalmente os mais difíceis,
né, você acerta, uma questão que você erra, você anula uma certa. Né? Além de você perder o ponto naquela questão que você errou, você perde o ponto de uma que você acertou. Tá? Então, em vez de você perder, vamos supor, um ponto, você perde dois. Só por causa de uma questão. No day trade é assim. Hoje você acertou. Hoje você foi lá e cravou. Né? Você viu essa perna de alta aqui, você entrou aqui comprado, tomou um calor, né? O seu stop estava lá embaixo, abaixo da média de 200. Você tomou um calor aqui, ó, de... Pelo amor de Deus, isso daqui é impossível, né? 2.300 pontos, né? Operando 10 mini contratos, estava menos de R$ 2.000 na sua timeline aí. E de repente virou para cima e você recuperou e ganhou mais de R$ 5.000 só hoje. Aí você fica, nossa, eu sou o cara. Eu sou o cara. Amanhã vai ter uma outra pernada que vai te pegar em cheio, vai te levar a cair mais de R$ 2.000 e de repente vai te levar um stop. E aí os R$ 5.000 que você ganhou hoje, você devolve tudo amanhã, tá? Não adianta você viver uma montanha-russa. Para fechar, né, essa minha falação toda aqui só no mini índice, tá, eu identifiquei isso, falei sobre esses pontos. Qual é a solução? Você me pergunta, qual é a solução? A solução é você estudar um setup. Eu ensino o setup ponto contínuo, eu ensino o setup barra elefante, é você operar esses setups. A referência desses setups que eu ensino é a média de 20 períodos. Então, só depois que o preço corrige e reage acima da média, que eu entro. Quando tem volume, quando tem uma série de critérios. Hoje não teve essas hipóteses, tá? Olha só, na verdade teve aqui, ó, um ponto contínuo aqui, ó, que quase gerou stop. Teve aqui, minto, aqui teve um ponto contínuo. Este candle aqui, ó, foi de ponto contínuo, tá? Só que o stop estaria embaixo do pavio, porque se você colocou, porque tecnicamente o ponto contínuo é abaixo mesmo do pavio. Independente de onde o pavio tá? Porque aqui, ó, se você não colocou abaixo do pavio, você foi estopado aqui na frente, tá? O seu stop foi aqui, a sua entrada foi aqui. O preço acionou seu setup, você estava dentro do trade, e aí ele caiu, chegou a cair abaixo da média de 20, mas como seu stop estava abaixo do pavio, não foi acionado, voltou a subir, e você conseguiu sair. Aí é outra coisa, sempre 2 vezes o risco. Vamos ver se foi 2 vezes o risco. Foi aqui em cima, ó. Aqui em cima. Lambeu o alvo para voltar a cair. Só que nessa ocasião, olha só. Aqui, ó, arriscou 1.235 pontos. Aí não. Aí, esquece, tá? Armou o setup ponto contínuo. Olha só, hein? Até mesmo nas situações em que arma o setup que a gente opera. Armou o setup, né? Formou um gift aqui. Tô analisando aqui se eu vou entrar ou não. Quando eu vou analisar, meu stop tem que ser de 1.235 pontos. Esquece. Stop muito longo, muito grande. Mais de 1.000 pontos do stop é loucura. Olhando aqui, o alvo era 2.470 pontos. É fácil, tá? O gráfico já está pronto. Olha só. O preço ele caiu abaixo da média de 20 uma e 2 vezes para atingir o alvo. Quem te garante que depois que caiu aqui, ó, não ia continuar em queda? Nada garante nada, pelo contrário. Caiu abaixo da média de 20, seu stop tem que estar no mínimo abaixo da média de 20. Então esse ponto contínuo aqui na verdade não foi válido. Nós desconsideramos. Olha só, hein? Eu bati o olho e falei, tem um ponto contínuo. Primeiro, stop abaixo da média de 20. Não é o ideal. Segundo, stop muito longo. Não é o ideal. Tá? Então, mesmo assim, com questões como essa, você não opera. Tá? Olha só, se eu estivesse operando e eu batesse o olho rápido e falasse, opa, ponto contínuo, entrasse, olha só, eu ia tomar stop, porque eu não ia manter. Eu ia conduzir o meu stop pelo menos com a média de 20. Eu ia fazer isso. Eu teria tomado stop aqui. Ou se eu não ia tomar stop aqui, eu ia tomar o stop aqui, ó. Ou seja, eu não ia ter conseguido atingir os mais de 2.000 pontos de alvo. Eu não ia. Eu estou te confessando isso agora, tá? Eu não operei
E eu tô te falando como que eu ia fazer, eu não ia conseguir. Por quê? Porque no método que eu utilizo, ele não me permite ficar comprado com o preço caindo abaixo da média de 20. É só isso. Agora, por que que o meu método é esse? Porque a longo prazo, esse método é mais assertivo, tá? Esse método, ele me leva a ganhar dinheiro se eu fizer ele em mais vezes, ok? E esse tem que ser a sua decisão, porque hoje deram sorte e conseguiu ganhar dinheiro, hoje, né? Olha só, ameaçou várias vezes de cair e não caiu, retomou, tá? Pura sorte, porque dentro de um trade system, isso daqui não ensejaria um trade, tá? Sem contar também que era um trade também contra a tendência, né? Porque a gente sempre opera lá nos 5 minutos a tendência do diário, tá? Igual aqui, ó, era movimento de correção. Tá, a gente não busca operar movimento de correção. Então hoje, pelo menos, quem opera a tendência não ia fazer operação nenhuma. Se amanhã subir, vai ficar de fora. Porque é um trade contra a tendência, tá? Por quê? Porque trades a favor da tendência são os que têm a relação risco-retorno melhor. É isso, tá? Na fritada dos ovos é isso. Então tá, vamos só analisando aqui o mini dólar, que fez um repique e subiu, né? Pra você ver, né? Quem opera também o dólar olhando o mini índice, o mini dólar, né? E essa correlação entre eles, mini dólar subiu, né? Mini dólar subiu, então você esperaria que o índice caísse, né? E não foi o caso, né? Mas mini dólar também chegou a subir forte. Aliás, ele subiu porque ele estava em patamar aqui embaixo, né? Que hoje, na verdade, começou aqui, ó. Ele caiu forte, depois ele subiu. E encontra-se agora na média de 20 do gráfico de 1 hora. Não tem como falar o que vai acontecer, tá? Não tem. Não tem nada aqui indicando que vai subir, que vai cair. Não tem. Simples assim. E hoje já teve aqui, ó, trades, né, fazendo repique na média de 8, né, mas é aquela, você entrou aqui nesse repique, tá, você pretende, você não operou hoje, tal, mas você está estudando, você quer operar, tá, analisa o gráfico aqui e vê qual, né, começa a analisar o método, aí tá, vou começar a operar repique na média de 8, beleza, onde que vai ser o seu stop, onde que vai ser o seu alvo, tá, você tem que levar tudo isso em consideração. Quais informações que os indicadores estavam te informando que o preço ia continuar subindo? Quais são eles? Você tem que levar tudo isso em consideração, anotar, literalmente anotar todas essas informações, tá? E colocar todas elas de maneira objetiva, tá? Você pode fazer um backtest visual, tá? Você pega aqui, ó, e vai voltando. E vai olhando as situações. Olha só, nesse repique aqui, ó, eu teria entrado. Mas olha só, eu teria tomado stop. Por quê? Porque o meu stop estava muito curto. Então, peraí. Qual que é a relação, então, do stop? Qual que é o tamanho ideal do stop? Tanto. Então, você vai lá e anota. É tanto. Aí, analisa outra situação. Opa, peraí. Aqui teve um repique também. Mas eu também tomaria stop aqui mesmo com esse tanto. Então, você vai fazendo esse backtest visual e vai analisando todas as ocasiões em que você operaria, de acordo com o método que você decidiu operar, o setup que você decidiu operar, tá? E veja se você ganharia ou perderia dinheiro, tá? Simples assim. E no mercado americano, o SP500 continua em queda, tá? E isso aí, o histograma formou uma coluna bastante grande, considerável, com SP500 caindo e Bovespa também está caindo, tá? Então, o movimento de alta hoje foi literalmente uma correção. Pode acontecer a correção amanhã ou pode voltar a cair. Agora, a correlação do SP500 com o Ibovespa é positiva. Ou seja, o que acontece com o SP500 influencia no Ibovespa. Como o SP500 repicou na média de 8 e caiu, tá? Ele está baixista, ele está dando continuidade à tendência de baixa. E ele acabou de confirmar hoje o pavio. O pavio dele era, ó, o pavio não, o pivô, né? O pivô, olha só, o pivô era aqui, ó. Esse era o pivô de baixa. Hoje ele caiu, confirmou o pivô. Já pode pegar esse pivô aqui
e fazer a projeção de Fibonacci dele para baixo. Possivelmente ele vai estar aqui na região de 3.500 pontos, tá? Ou quem sabe, né, ele tem potencial para cair até na média de 200 períodos do gráfico diário, tá? Tem um suporte importante aqui, ó, na região, vamos ver, na região de 3.658, né? Tem que ver como que o preço vai reagir quando está aqui, mas ele está baixista, tá? O MACD está baixista, então assim, o seu viés para a bolsa brasileira é baixista, assim como está acontecendo com a bolsa americana, tá? Então, você tem que deixar isso bastante claro, tá? Para quem opera day trade, essa é uma informação imprescindível, tá? Uma informação imprescindível. Olha, eu vou ficando por aqui, porque já tem 30 minutos de vídeo, né? E é muito cansativo, tá? Você fica mais de 30 minutos, né? Eu procuro ser objetivo, né? Embora eu acabe falando muito, né? Eu falo mais do que eu gostaria de falar, né? Porque quanto menor, mais objetivo é melhor, né? Porque acaba sendo cansativo. Mas então, assim, eu vou ficando por aqui, né? Espero que essas questões aí, ó, do day trade, tá? Que eu falei, você leve em consideração, tá? Aperfeiçoe o seu método de trading, porque day trade é muito difícil. De mini índice, mini dólar nem se fala, porque a volatilidade é absurda, tá? Absurda. Mas se você for se aprimorando e aperfeiçoando, você consegue alcançar a consistência, ok? Então, se Deus quiser, até amanhã. Um abraço.